Vou falar hoje sobre técnicas de copywriting, ok? Lembrando que copywriting não é copyright, não são os direitos autorais. E a gente vai dar início aqui. Vai ser bom se você já conseguiu assistir a aula que a gente falou de persona. A aula que a gente falou de persona foi bem legal e vai ao encontro da aula de hoje, que é as técnicas de copywriting, ok? Então, beleza. Para quem não me conhece, meu nome é Lennon Roveri, trabalho no mercado digital há alguns anos e hoje sou focado e me dedico 100% aos infoprodutos, beleza? Então, assim, a gente vai falar hoje de copywriting, né? E copywriting, ou copy, como a gente costuma falar, ele é um conjunto de técnicas que a gente utiliza para criar textos persuasivos, né? Onde a gente chama o nosso cliente, nosso leitor, nossa audiência para ação, através de call to actions, né? Através de chamadas para ação. Então, se você hoje não sabe como descrever, por exemplo, um passo a passo, utilizando as ferramentas que fazem a pessoa executar, exercer um comando ali na sua copy, né, no seu texto, sabe que você não está sozinho nem sozinha, existem diversas pessoas, empresas que não conseguem fazer isso porque não entendem a copy que precisa usar, talvez até porque não entendam da persona, né, quem é a sua real persona, como a gente tinha comentado antes. Algumas empresas não conseguem se comunicar da melhor forma, talvez porque não conheçam a persona ou porque não sabem como fazer copies, né? Então vamos lá, eu vou falar o que é copyright, passar aqui umas questões de usabilidades, e eu preparei também, apesar de eu já ter feito a aula de gatilhos mentais, eu preparei aqui alguns gatilhos para a gente repassar, para que você consiga fazer sua copy da melhor forma possível, beleza? Então vamos lá. Como eu disse, o copywriting a gente às vezes chama de copy, né? Na verdade, para abreviar, mas não que significam a mesma coisa. Porque, na verdade, o copywriting é a estratégia de produção de conteúdo que tem o principal objetivo do copywriting é a chamada para ação, né? É o call to action, como a gente diz. Então, assim, ele sempre escreve o texto, né? A sua copy, ou o seu copy, pensando na persuasão. Portanto, utilizando gatilhos para despertar esse interesse na audiência, né? Seja o leitor, seja quem estiver vendo um vídeo, porque o copywriting, ele escreve também storytelling, escreve textos para vídeo, áudio, escreve texto para ser lido mesmo. Então, são diversas formas aí de utilizar a copy, ou o copy, feito pelo copywriting. Então, assim, se você é bom com as palavras, aí já tem uma boa carreira para você, né? Que é uma carreira muito promissora, tá? Como a gente vai falar, como ele atua bastante no inbound marketing, que é o marketing de 2 passos, né? 2 ou 3 passos, que é o que muitas pessoas estão utilizando hoje em dia. Se você é bom em escrever, é realmente um mercado muito promissor. Então, assim, se a gente for analisar por cima, né, a missão do copywriter, ele é basicamente escrever textos que convençam o leitor, né, a sua audiência, a comprar um serviço ou produto, ou então baixar um e-book, por exemplo, um conteúdo, enfim. As coisas que sejam interessantes para a empresa que o contratou, que ele trabalha, ou para ele mesmo, né. Existem vários produtores que são os próprios copywriters, que é o meu caso. Então, apesar de parecer, assim, bastante com a profissão de redator publicitário, o copywriter ele atua mais, como eu disse, no inbound marketing, né? Então, assim, é um tipo é muito específico. É um estilo de texto, assim, muito específico. Ele é focado mesmo para aumentar a ação do call to action para que a pessoa realmente execute. E o redator publicitário, ele é mais para uma venda mais leve, mais informação, e o copywriting não, ele já é mais agressivo, ele já é mais convincente, ele é mais persuasivo, ok? Então, hoje eu vim trazer aqui como você consegue aumentar o seu engajamento, né, dentro dos seus anúncios. Isso vai ser muito, muito legal. Preparei algumas coisas para a gente falar como gancho, fonte, as dores, tudo direitinho. Até coloquei uns tópicos para não esquecer de passar para vocês que são pontos chaves quando você quer escrever uma copy bem escrita, quando você precisa vender com o seu texto, né? Hoje em dia a gente vende com texto, vende com vídeo, vende, enfim, mas tudo tem uma copy por trás, tem um copy por trás.
né? Quando a gente faz vídeos, por exemplo, para vendas, pode ter certeza que tem um copy. Se não tem, está fazendo da forma errada, tá? Então vamos lá. Como aumentar o engajamento, né, dos seus anúncios, por exemplo, ou das suas cartas de venda? Eu vou passar alguns passos aqui. Anotem, que é muito importante. Anotem um conceito, né? Só de entender qual é o conceito, anotar o que precisa ter, já vai ter aí uma boa carta de vendas, vai ter um bom anúncio, vai ter uma copy bem feita. Então, o primeiro deles é o gancho, né? Que a gente chama de hook. Então, você tem alguns microsegundos, vamos dizer assim, né? Você tem pouquíssimos segundos para chamar a atenção do seu público. Então, assim, nesse passo, no gancho, que é o início, você tem que despertar a curiosidade sobre o seu mercado, com alguma coisa, por exemplo, que vai fazer quem estiver lendo falar, meu, preciso ver isso daqui até o final. Que negócio é esse? Entendeu? Por exemplo, você pode colocar assim, você sabia que as pessoas que nunca foram à faculdade estão ganhando muito mais dinheiro que você executando esse método? A pessoa vai olhar e vai falar, não, como assim, cara, que método é esse? Que eu tô aqui na minha segunda faculdade, que eu tô na pós-graduação, e como assim, né, estão ganhando mais dinheiro do que eu? Então, vai despertar um desejo. Né? Você sabia que seu filho de 5 anos sabe quando você está mentindo? É uma headline que a gente chama, né? É um assunto de texto, por exemplo, uma headline de um anúncio que chama atenção. Ele já começa a ser persuasivo. Depois disso, você precisa apresentar fontes, né? Fonte de autoridade, por exemplo. Porque você chamou atenção, agora você precisa validar essa informação. A gente costuma dizer que quando você abre um loop na cabeça da pessoa, né? Por exemplo, você joga uma informação que é muito impactante, como é impactante, ou seja, não é comum, não é rotineira a pessoa ver isso, abre um questionamento de, acho que é balela, hein? Acho que estão mentindo para mim, hein? Quem prova isso daí? Né? Por exemplo, como eu disse lá, você sabia que seu filho de 5 anos sabe quando você está mentindo ou não? E aí você fala, sei não, de 5 anos. Eu não sei até hoje quando alguém está mentindo. E aí você precisa provar. Então, assim, depois que você chama atenção, você valida, né, com informações de dados, justificando a fonte de onde você tirou isso. Então, é um momento para demonstrar ali a autoridade sobre o assunto, né, a procedência e reforçar a missão daquele produto, por exemplo. Então, um exemplo, no meu, por exemplo, meu nome é Lennon Roveri, eu atuo no mercado online há 21 anos e eu ajudo pessoas comuns a faturarem 10 mil reais em produtos digitais, mesmo que não entendam nada de tecnologia nem de ferramentas. Então, essa seria a minha apresentação. De repente, eu poderia ter colocado um gancho lá na frente, dizendo, você sabia que pessoas que nunca pisaram numa faculdade estão ganhando 5 dígitos por mês, que é mais do que você que está fazendo faculdade? E aí eu justifico explicando quem eu sou, o que eu faço, ok? Então, você dá um gancho e você vai lá e explica da onde saiu aquela informação, que ela não é uma informação jogada, você tem fonte ou você tem autoridade para falar aquilo. Então, ou você justifica através de uma fonte, né, se você pegou de uma revista, de um jornal, de uma publicação científica, ou você mostra a autoridade que você tem para estar falando daquele assunto daquela forma, ok? Aí logo depois, você vai ter que falar das dores, né, comuns, que são as dores comuns dos seus clientes, né, dos seus possíveis clientes, da sua persona, ou dores comuns que você já teve e superou, ou tem, e o seu avatar, sua persona também tem. Então, antes de criar qualquer texto ou vídeo de vendas, você precisa listar os problemas, né? Por isso que é importante a gente conhecer a persona. Na aula de persona eu detalhei bem isso daí. Então, você conhece as dores, os possíveis desejos dos seus avatares, do seu possível comprador, né? E aí mostra que o produto pode ajudar ele a trilhar esse caminho. Então, por exemplo, você pode colocar aqui, eu sei que você sofre com insegurança de cuidar de um ser tão pequeno como uma criança. E mesmo que ainda não sabe nada desse mundo. Eu sei, eu já passei por isso. Então, você teve uma dor comum com a que o seu cliente tem, que o seu possível cliente tem. Então, ele já se conecta. Ele fala, não, peraí, o cara passou por isso daí, ou a mulher passou por isso daí, e ela superou. Essa pessoa superou. Como que eu faço para superar? Essa pessoa tem o caminho que eu quero seguir. Lembra que eu falei na live, são várias, na live de monetizar o seu conteúdo, de como ganhar dinheiro com monetizar o seu conhecimento, como transformar o seu conhecimento em conteúdo e ganhar dinheiro com isso. Que eu falei que você não precisa ser o maior expert do mundo, você precisa estar um passo à frente do seu avatar. Então é isso.
De repente, a dor da pessoa nesse momento é cuidar de uma criança, ela está meio perdida, se eu não me engano, tem um produto chamado Pais de Primeira Viagem. Olha só que legal. E é um cara que escreveu de acordo com a experiência dele, ele transformou isso num produto e tem muita aderência, porque hoje em dia os pais ajudam muito, mas ainda é muito mais comum da mãe cuidar do filho do que o pai. Então o pai fica meio perdido ainda, né? Ainda tem pais que ficam perdidos. Então ele fez o Pai de Primeira Viagem, não lembro o nome do autor, e tem bastante aderência, e é muito bacana o programa. Então, assim, o que ele fez? Ele pegou uma dor que ele tinha em comum com o avatar dele, né? E criou um produto com isso, monetizou seu conhecimento. Então, você tem que mostrar que você tem dores comuns, ou você falar de alguma dor que o seu avatar tem entre eles ali, entre todo o seu público, sua audiência, tem, que você consegue resolver através do produto, ou serviço que você oferece, ok? Então, depois do gancho e você provar de onde saiu tudo aquilo, você vai falar sobre as dores e aí você vai fazer a apresentação do produto, né? Que é a hora de realmente mostrar e dizer o que ele faz na vida de quem vai aderir àquele programa, produto, serviço. Então, você pode colocar assim, ó, o que foi desenvolvido nesses últimos 24 meses, né? Ou, por exemplo, no meu caso, o que foi desenvolvido nesses 21 anos de trabalho é um material completo que te ensina a sair do zero nos produtos digitais e fazer 5 dígitos por mês, mesmo que você não conheça ferramentas. Então, eu estou apresentando ali o produto, né, fazendo uma pequena apresentação. No caso da criança, a gente pode colocar o que foi desenvolvido nesses 2 anos de trabalho de pesquisa, é um material completo que ensina você como lidar com as principais dúvidas nos primeiros meses de uma criança, né? Então, você mostra, você apresenta realmente o que é o produto, né? Já falando com a procedência dele, como que surgiu aquilo, quanto tempo você, por exemplo, demorou para fazer a pesquisa, o estudo, formatar o conteúdo, o programa, enfim. E você segue na sequência já mostrando o que ele resolve, por exemplo, né? Então, assim, nesse momento que você passou das dores e fez a apresentação do produto, você então escreve o que ele resolve. Então, só para lembrar, a gente falou de começar com um gancho, tá? Que é o hook, mostrar a fonte ou apresentar a autoridade, né? Por exemplo, o gancho, que é uma coisa muito forte, e aí você mostra de onde você tirou isso, a fonte, ou mostra que você tem autoridade para falar aquilo da forma que você falou. E aí você fala das dores comuns, passa para a apresentação do produto, e aí mostra o que ele resolve. Então, você mostra, por exemplo, você mostra, aprenda como identificar os primeiros sinais do bebê, entendendo quando ele está com fome, por exemplo, sono ou até alguma doença. Então, você já apresentou o produto e está mostrando, por exemplo, o que ele resolve, né? As dores de você, de repente, não conseguir entender ali o choro da criança, enfim, o balbuciar dela, e aí você consegue fazer a apresentação completa do produto. Você já chamou a atenção, já explicou por que você chamou a atenção daquela forma, que você tem autoridade ou que você tem uma fonte confiável para falar daquilo, e aí você passa, então, para a fase onde o seu prospecto, o seu avatar, seu público, ele pergunta, mas será que isso funciona para mim? Eu entendi que o que o produto faz, entendi que você tem autoridade para falar disso, mas será que o produto funciona para mim? Então, além de reafirmar, né, que o produto é para quem está assistindo realmente o seu vídeo ou lendo sua carta de vendas, é importante você validar a ideia, por exemplo, com prova social, que é um gatilho mental, que é o quê? Depoimento de outras pessoas que já compraram aquele produto, serviço, que já contrataram o que você está ofertando, né? Então, você pode colocar na sua página de vendas ou num vídeo que você estiver fazendo, depoimentos de alunos em vídeo, em texto, enfim, como você tiver esses depoimentos. E depoimento é muito forte, tá? Prova social é muito forte. Então, seguindo aí, a gente tem os benefícios do seu produto ou serviço. Então, é legal você listar, por exemplo, os benefícios, bônus que você esteja dando. Eu fiz uma postagem super, nossa, muito legal, lá no meu Instagram, sobre os bônus, né, que é uma carta na manga que você tem, e expliquei lá os principais bônus, os mais, assim, os que mais têm aderência, né, o que mais faz o produto ter aderência. Então, você lista os bônus, exemplo, você pode colocar assim, ó, além de todas as aulas, eu disponibilizo para você aqui um material em PDF muito bacana, também vou disponibilizar aulas complementares sobre XPTO, e vou te dar uma mentoria, por exemplo. Então, você
mostra os benefícios que tem o produto e fala sobre os bônus, se houver os bônus. Eu aconselho que tenha bônus, porque bônus, ele traz uma aderência muito grande no seu produto, e dependendo do tipo de bônus que você utilizar, muita aderência. E eu coloquei lá no Instagram, os 3 mais poderosos. Então, vamos lá. Então, você já explicou também, já falou sobre, fez a ligação com ele sobre as dores, falou como ele funciona, e aí tem o formato, pagamento, garantia e como que você vai acessar o produto. Então, você, nesse momento que você está finalizando ali, né, já estamos indo para o terceiro terço, ali, vamos dizer assim, dividido em 3 partes, onde você chamou a atenção e explicou sobre a autoridade ou a fonte. A segunda parte, você vai explicar sobre o produto, conectar com as dores, falar o que ele faz, e aí você passa para o formato, né, pagamento, garantia e acesso. Então, você tem que mostrar qual formato que você vai entregar, se é uma videoaula, se o serviço ele é feito presencialmente, se o serviço ele é remoto, né, se é uma aula que você vai entregar, se a aula é presencial ou online, se é um material digitalizado, se é um PDF, por exemplo, ou se for uma apostila, se a pessoa vai receber isso em casa, pelos correios, por exemplo, ou se ela tem que retirar em algum lugar, você vai mostrando qual que é o formato, né, e como que a pessoa recebe. Então, por exemplo, você fala assim, o meu treinamento de bolos de cinema, ele é totalmente online, mas você vai ganhar uma apostila impressa, feita especialmente para você, inclusive com um livro de receita, aliás, onde vai ser entregue por correio em 7 dias na sua casa. Então, você explica como que é ali o formato do que você está entregando, né, e como que a pessoa vai receber. Fala da garantia, né, por exemplo, você tem 5 dias, você tem 7 dias de garantia, você tem 15 dias de garantia, você tem 1 mês de garantia, explica como funciona a garantia, né, geralmente, em produtos digitais, a garantia, ela é de 7, 14, 15, 30 dias, depende, e basta você enviar um e-mail, né, para o suporte do produtor, solicitando o reembolso, e o reembolso é feito, né. Então, você explica tudo e explica como vai funcionar o acesso, né. Por exemplo, se for presencial, olha, você tem que ir em tal lugar, no endereço X, vai ser todo sábado, vai ser de segunda a sexta, vai ser domingo de manhã, ou se for online, você vai receber um login e senha com o link do seu painel com a área de membros, e lá que você vai acessar todo o conteúdo. E aí você faz o call to action, que é a chamada para ação, que é aqui, né, onde você fez toda a preparação da sua carta de venda, seja em vídeo ou texto mesmo, mas você fez toda aquela preparação da sua carta de vendas, e aí você faz o call to action, que é a chamada para ação. Então, depois de você mostrar todos os benefícios do teu produto, né, e aí, a hora de mostrar os próximos passos para ele, você usa o call to action, e o call to action, que é uma chamada para ação, tem que ser extremamente claro, e tem que ser exatamente o que você espera que o seu visitante faça depois de consumir todo o conteúdo que você preparou, seja no seu anúncio, no seu vídeo, na sua carta de vendas. Então, assim, alguns até mostram o call to action de forma, assim, muito clara, né, já antes de você terminar uma carta de vendas. Se você tiver, por exemplo, escrito mesmo, tem call to actions entre os textos ali, entre os blocos de textos, por exemplo, ou depois de um depoimento, ou depois de um vídeo. A única coisa que você precisa fazer é ser muito claro, né, e de repente fazer testes. Se você tem como fazer testes, por exemplo, no mundo online é muito simples você fazer teste. Você faz teste de cor de botão, de posicionamento de botão, de formato de vídeo, de onde vai ficar um depoimento, ou a especificação do produto, se você coloca perguntas e respostas mais frequentes ou não. Então, você faz testes. Mas ele tem que ser muito claro. Por exemplo, se você quer que a pessoa baixe um e-book, por exemplo, você tem que colocar assim, agora baixa aqui o seu e-book. Simples assim. Se você vai fazer, por exemplo, inscrição para um curso, você coloca assim, inscreva-se agora mesmo. O call to action, a chamada para ação, tem que ser uma chamada para ação. Tem que estar muito claro. Não assim, se você acha que isso serve para você, então você pode clicar aqui. Não, tem que ser assim, clica aqui. Entendeu? Clica aqui para conhecer mais, por exemplo. Muito claro. Dentro do copy, né? Bem, eu não sei se todo mundo pegou desde o começo, mas é legal você ter, quando você vai fazer textos de anúncio, textos persuasivos, cartas de vendas, que você tem, em primeiro lugar, o gancho, que é o hook, e aí você explica de onde você tirou essa fonte aí, ou se você tem autoridade para falar disso.
você conecta com as dores do seu público-alvo, do seu avatar, faz a apresentação do produto, mostra o que ele resolve, né? Mostra que o produto funciona para aquela pessoa também, fala dos benefícios, explica como vai ser o formato, a entrega, a garantia e o pagamento, é muito importante. Faz a chamada para ação, que é o call to action, ok? Essa é uma estrutura muito forte para cartas de vendas. E eu preparei para vocês, eu já fiz uma live inteira de gatilhos mentais, mas eu achei que ele tinha que entrar aqui de novo, porque é muito poderoso os gatilhos e você vai entender, por exemplo, como usar, né? Aliás, e por que usar, né? Você tem que entender o porquê usar. Então, assim, o gatilho mental pode parecer meio, nossa, tá forçando, né? Sei lá, tá entrando na mente, tá, né? Mas, na verdade, com certeza, você já foi atingido por essa técnica várias e várias vezes durante um processo de venda. Então, assim, por exemplo, aquela promoção do supermercado que tá lá escrito últimas unidades. Nossa, você já foi no supermercado? Nossa, eu adoro isso. Você tá no supermercado, o cara pega o microfone e começa a gritar. Tem uma promoção de não sei o quê, mas só tem 5 unidades e são os 5 primeiros que chegarem lá e não sei o quê. E aí, depende do que é, a pessoa vai correndo, faz uma multidão lá para correr lá, para pegar. Então, assim, isso é um gatilho mental, é o gatilho mental de escassez. Só tem 5, o mercado tá cheio. O preço era X, agora tá Y. Se você quiser, corre lá e disputa uma das 5, só tem 5. Entendeu? É um gatilho mental. Então, a gente percebe que, apesar do nome ser estranho, né, gatilhos mentais, a gente é atingido, a gente é pego por esses gatilhos mentais o tempo todo, né, promoção só amanhã, né, de tanto por tanto, corra, tudo isso aí. Então, assim, na primeira situação, o anunciante, né, a empresa, ela está usando esse princípio de escassez aí para gerar urgência no comprador, né, você tem que ir lá correndo comprar, se acabar 5, acabou, né, e os gatilhos mentais, na verdade, são uma ferramenta, né? Aliás, uma das ferramentas mais importantes quando você vai utilizar um texto, um vídeo, né, que para persuadir uma pessoa para comprar algo. Então, assim, os mais usados são escassez, autoridade, prova social é muito importante, comunidade, reciprocidade e tem também a parte de crenças, que eu não sei se eu abordei, se eu trouxe alguma coisa que hoje acho que eu trouxe de crenças também. E eu sei que lá na aula, na live de gatilhos mentais, eu falei, acho que 15, 18, não lembro. Mas é que são muitos gatilhos mentais. Cada um tem a sua importância. E é muito importante você saber empilhar na ordem certa esses gatilhos mentais, né? De acordo com a ação que você quer que o seu possível cliente, né? O seu público-alvo, o seu avatar, seja lá como você monta quem é que vai comprar o teu produto, o teu possível comprador. Não importa como que você monta, se você monta um público-alvo, um avatar, uma persona, enfim, dependendo da chamada para ação que você vai fazer, você empilha esses gatilhos mentais para virar a chavinha na cabeça da pessoa. Lembrando que é o seguinte, tá? Gatilho mental não tem nada a ver com mentiras que você conta para o seu público, tá? Mentiras são mentiras. Todo gatilho mental, ele tem que ser usado com extrema integridade. Por exemplo, eu acredito muito, eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um produto na área da saúde, onde eu não apareço, eu não tô na frente das câmeras, vamos dizer assim, que eu tenho absoluta certeza, a gente já tem testemunhos já, e a gente sabe que sim, que muda a vida de famílias. Então, assim, eu acredito muito nesse produto, muito mesmo. Então, quando eu uso gatilhos mentais, eu uso para querer que a pessoa compre mesmo, mas para que ela compre e utilize daquele benefício que tem naquele curso, que é poderosíssimo, que muda vidas. A gente tem depoimentos de alunos que mudaram as suas vidas. Tem também na área da saúde, inclusive, a gente fez um lançamento agora há pouco, né, da área da saúde, e os depoimentos são fortíssimos. Eu já comentei desses depoimentos de uma das lives, pessoas que estavam, assim, pensando em não viver mais, sabe, estavam em profunda depressão, e faz o curso, encontra o propósito de vida. Então, assim, não tem como não acreditar e não querer que as pessoas se beneficiem disso, né? Então, às vezes até algumas pessoas vão falar para você, então por que você não dá esse conteúdo? Por que você não dá esse curso em vez de vender? Porque não dá, mas você precisa sustentar. É o que eu falo, para eu entregar conteúdo gratuito, tem que ter dinheiro entrando. Eu estou usando internet, estou usando equipamento eletrônico, estou usando um monte de coisa aqui.
Às vezes eu coloco uma luz, às vezes eu uso uma câmera, de repente, dependendo do que eu vou gravar. Eu preciso de tempo, eu preciso de comer, eu preciso de pagar as contas, né? Então, se você tem um conhecimento, você pode monetizar esse conhecimento, tá? Com integridade, utilize os gatilhos, utilize as técnicas de copy com integridade. Se o seu produto realmente pode transformar a vida de alguém, utilize os gatilhos mentais necessários que faça a pessoa ir para a ação que você quer que ela vá, né? Para isso, por exemplo, a gente usa das garantias. Eu, por exemplo, no meu produto eu tenho duas garantias, uma incondicional e uma condicional. A incondicional, em X dias a pessoa pode mandar um e-mail e pedir o dinheiro de volta. E a incondicional, em vários dias, tem uma coisa que a pessoa tem que provar que fez, né? Essa é a condição. E se ela não atingir os resultados, entrega o dinheiro de volta. Então, assim, você usa os gatilhos mentais com integridade, porque o curso transforma e a pessoa tem muito tempo lá, vai fazer um mês de curso lá, se ela achar que não deu certo, ela pede o dinheiro de volta. Então, usar os gatilhos mentais com integridade, ok? Vamos lá, como eu disse, eu separei alguns para vocês para comentar novamente, né? A gente já tinha abordado isso em outras lives, mas é muito importante trazer aqui. Então, vamos lá. Escassez. Escassez é um dos grandes gatilhos mentais que você pode usar e deve usar na sua comunicação. Então, assim, o fato de um produto ou serviço ter uma quantidade limitada, ele faz com que as pessoas atribuam muito maior valor naquilo, né? Então, elas se sintam, por exemplo, fora de um grupo se ela não conseguir participar daquilo. Ela se sente fora, ela se sente excluída, entendeu? Tem poucas unidades, ou, sei lá, tem poucas vagas, se eu não entrar, eu vou ficar de fora, eu vou perder, entendeu? Outras pessoas vão conquistar esse lugar que eu não vou conquistar, e de repente eu não tenho outra oportunidade. Eu já falei também numa das lives, acho que foi de gatilho mental, que a Mini Cooper, quando lançou um carro especial, ela tinha muito menos unidades desse carro, acho que foram lançados 100 no Brasil, e venderam muito mais caro do que o Mini Cooper normal, e vendeu, acho que em 1 ou 2 dias tudo. Eles anunciaram vendeu antes de colocar na loja. Por quê? Porque era limitado, era 100 unidades. Se você quisesse, imagina, você vai disputar com o Brasil inteiro. Ó, tem 100 unidades. Meu, você não pode nem, se você quer o carro, você não pode nem pensar, né? Você tem que reservar o teu. Então, a escassez é muito forte. Por exemplo, se você colocar, olha, são as últimas unidades disponíveis, sei lá, se você trabalha com roupa, as últimas unidades disponíveis da moda primavera-verão, sei lá, outono e inverno, né? Que a gente vai mudar a coleção. Então, se a pessoa quiser, ela corre lá e compra, senão acabou, né? Você vai mudar a coleção. Ou então, olha, eu só tenho 5 vagas, só sobrou mais 5 vagas, então estou disponibilizando aqui para esse grupo que tem 300 pessoas. Então, o seu prospecto, né, o seu avatar pensa, pô, eu estou vendo que tem 300 pessoas na sala, só tem 5 vagas, eu preciso de uma vaga, senão, as outras 299 pessoas vão correr para pegar essa vaga, eu vou perder. E eu vou ficar de fora. Não sei se eu vou ter essa oportunidade de novo, né, como eu disse antes. Então, tem também a autoridade. A autoridade ela é muito boa para que você possa até comprovar, né, que o que você está falando, você realmente tem gabarito para falar aquilo. Então, assim, as pessoas valorizam muito mais a opinião de quem elas consideram uma autoridade naquele assunto do que uma pessoa que não sabe o que diz, né? Então, assim, você pensa na sua jornada mesmo como consumidor. Antes de comprar um produto, por exemplo, de maquiagem, você que é mulher, então você procura a opinião de uma influencer, por exemplo, especialista no assunto de maquiagem, ou senão você vai ver uma blogueira, ou você vai ver uma amiga que já usou, ou você vai procurar, sei lá, atrizes que estão usando, ou pelo menos perguntar para alguém, no máximo, assim, no último caso, é perguntar para a própria vendedora. Tem uma chamada que é confira o método que a Gabriela Pugliese usa para malhar em casa. Então, assim, ela é uma autoridade, né? Vamos dizer assim, porque ela é influencer. Então você fala, pô, eu quero fazer igual ela, porque se ela faz, né? Então, assim, ela é uma autoridade naquilo. E aí você pode usar a sua autoridade. Pode ser o tempo que você já faz isso. Agora, a autoridade mais poderosa que existe é quando você já transformou vidas. Não importa qual o serviço que você presta, qual o produto que você venda, se você já transformou vidas com aquilo, né? E transformar vidas pode ser desde, como a gente estava falando lá do produto que a gente tem em terapia, que realmente tira a pessoa da depressão, a pessoa encontra um propósito de vida, pode ser simplesmente, você deixou de ser funcionário, você agora trabalha por conta, você ganha 10 mil reais, você ganha 20 mil reais por mês,
Ou então, olha, agora você consegue viajar mais, porque você não está mais preocupado com tal coisa, porque o meu serviço cuida disso para você. Então, você tem que pensar lá na ponta final, né? Tem os benefícios do seu produto, tem o que ele faz, mas o que vai acontecer na vida do seu cliente quando o seu cliente aderir ao seu produto ou serviço? Então, essa é a real transformação do seu produto, tá? Então, pensa sempre nisso. Então, a gente fala da escassez e tem a prova social, que é o que eu disse, é fortíssimo você ter prova social, que são outras pessoas, são seus clientes, mostrando ou falando como a vida deles mudaram depois que aderiram ao seu serviço ou ao seu produto. Então, sempre que a gente vai comprar alguma coisa, por exemplo, na internet, a gente sempre faz uma pesquisa lá, né? A gente procura alguns sites para ver preço, para ver opinião. Quando a gente já decide que vai comprar, a gente começa a ver aquelas opiniões de estrelinha. Ah, tem 4 de 5, 4.9. Então, isso daí é comum. Isso daí é prova social. São pessoas que já compraram aquele produto ou serviço, geralmente é produto na internet, e eles fazem avaliação, né, de 0 a 5 estrelas, quanto que aquilo vale. Então, assim, vale ressaltar que a prova social mesmo, ela precisa ser verídica, tá? E trazer os resultados esperados, né? Você, por exemplo, vende uma coisa para a pessoa emagrecer, e aí, de repente, ela grava um vídeo falando assim, nossa, eu ganhei mais 5 quilos de massa, cara, tá muito legal, né? Aí desconecta quem quer perder peso, vê que alguém ganhou, não importa se é de massa magra. Desconecta. Então, assim, a prova social tem que ser com os resultados esperados do seu produto. Beleza? Por exemplo, ó, conheço o curso online, o melhor dos que tem disponível no mercado. E é aquele negócio, você abrir um loop, quem está falando que é melhor? Né? Quem me garante que é melhor? Aí você coloca um monte de prova social. E aí um monte de gente falando, nossa, foi o melhor que eu comprei, nossa, foi, sei lá, o mais rápido, foi o que abrangeu de uma forma mais completa, nossa, esse curso de emagrecer foi sensacional, nossa, esse curso de fazer bolo foi maravilhoso, nossa, esse curso de negócios, entendeu? Então você abre aquele loop, aquela na cabeça do seu cliente, e aí vai lá e prova daquilo que você está falando. É como se fosse lá no começo da copy, onde você abre uma ideia na cabeça do cliente e prova essa ideia. A prova social é isso. Outras pessoas provando que o seu serviço funciona, ou o seu produto funciona. E aí tem o gatilho da comunidade. Lembra que eu falei que quando a pessoa perde aquela promoção que só tinha X vagas ou X unidades, ela se sente fora, né, do grupo? Então, o gatilho da comunidade é exatamente o contrário. É um pelos quais realmente a pessoa compra, que é para fazer parte de uma comunidade, seja ela qual for. O ser humano, ele precisa se sentir parte de uma sociedade, parte de uma comunidade, parte de alguma coisa. Não é à toa que os adolescentes sofrem muito, né, na fase que eles passam, na adolescência, porque eles querem pertencer, né, então eles querem ser os mais benquistos na escola, querem ser vistos, né, como pessoas legais, querem participar dos grupinhos, querem estar ali nos grupinhos, e por isso que a criança fica tão mal quando é excluída, porque desde sempre a gente quer fazer parte de coisas, a gente quer fazer parte de grupos. Então, o gatilho da comunidade ele é muito forte, tá? Você pode usar tipo para criar o senso realmente de comunidade, tá? Que pode ser uma estratégia assim maravilhosa para atrair mais consumidor. Por exemplo, você pode colocar, faça parte aqui da maior comunidade de jogos virtuais do mundo. Tá? A pessoa quer fazer parte. E tem um gatilho também da reciprocidade, que é muito bacana, que é quando você tem uma boa experiência com alguma coisa que você ganhou, né? E aí a pessoa se sente na obrigação de retribuir. Algumas pessoas questionam esse gatilho, mas ele é inquestionável, tá? Os gatilhos mentais funcionam. Por mais que você saiba, é incrível, por mais que você conheça todos os gatilhos mentais, quando o gatilho mental vier, né, ao seu encontro, bater em você, algumas vezes você vai se perceber assim, nossa, eu caí no gatilho mental, eu sabia, nossa, que gatilho mental bem feito, vou fazer o que eles estão pedindo, vou executar essa ação. É muito engraçado, que é o que eu falo. Por exemplo, a reciprocidade. Eu acho que um exemplo muito empírico é lista de casamento. Então, assim, você faz uma lista de casamento, você coloca todos os seus familiares, todos os seus amigos que você gosta, e aí você vai ver, você construiu uma lista de 300 pessoas, e aí no salão cabe 100. Quem você vai eliminar? Né? Então, assim, geralmente você fala, bem, vou eliminar as pessoas mais distantes, assim, vou deixar as mais próximas, aí corta 100 pessoas, e aí fica 200. Ainda é o dobro do que o salão, por exemplo, comporta, ou do que o pacote que você comprou comporta. Quem você vai cortar? Muito provavelmente as pessoas que já não te chamaram para o casamento deles, né? Que não chamaram, por exemplo, para festa de aniversário, porque aí vai ter um meio de exclusão.
E por que você não exclui aquela pessoa que te chamou para o casamento? Né? Por quê? Reciprocidade. Né? Você vai fazer uma lista de convidados para alguma coisa e fala, não, eu preciso convidar fulano, eu preciso chamar fulano porque me chamaram para o aniversário deles, para a festa que eles tiveram, para a inauguração de não sei o quê, né? Para o open house deles. Enfim, então a reciprocidade funciona. Então, assim, se você entrega conteúdo útil, né, e gera uma boa experiência, quando você tiver algo para vender, as pessoas vão entender que você já gerou tanto valor gratuito que você pode gerar muito mais valor com conteúdo VIP, né, conteúdo pago, ou ainda de falar, meu, essa pessoa já fez eu ter tantas viradas de chave, já fez eu concluir tantas coisas, que eu vou comprar esse curso dessa pessoa. Então, é bastante interessante também. E aí tem o crenças, né, que lá quando a gente falou de quase 20 gatilhos mentais, na aula de gatilho mental, eu não trouxe crença, eu acredito, que eu não trouxe ela, ela é muito forte também, e ela não é muito explorada, não é muito típico, assim, tá nas cartas de vendas hoje em dia. Então, assim, na verdade é você compartilhar suas crenças, né, de uma maneira, da melhor maneira possível, né, para gerar identificação com as pessoas que são parecidas com você. Que aí volta lá nas técnicas de copy, né, de você ser parecido com a pessoa. Então, você compartilha, né, por exemplo, você vira e fala assim, você acredita que foco é fundamental para você ser um bom profissional? Entendeu? É uma crença sua. É uma crença, entendeu? Crença não tem nada a ver com crença religiosa. Entendeu? Então, assim, você bate numa crença que ela também tem. Né? Então, é muito interessante. Então, a gente falou todo o processo de como você fazer um bom copy e falei também de gatilhos mentais. E eu trouxe uma coisa interessante para vocês, que também não é comum as pessoas falarem, que, tipo assim, eu te ensino o que é, mas aí você fala, eu faço uma coisinha diferente, será que é errado? Então, eu trouxe para vocês também, para a gente finalizar, o que não é um copywriting, ou então um bom copywriting. Texto pobre, texto ruim, né? Que é com certeza assim, o principal problema de quem quer escrever um copy e o copy fica ruim. Então, assim, vai ser muito mais difícil você vender qualquer coisa se o texto não tiver um mínimo assim de coerência. Você começa falando sobre a crescente venda de abacaxi, e aí você fala, você viu que caiu um navio, o navio afundou lá, tá caído lá no coral de não sei da onde, inclusive saiu na notícia, 20 mil quilos de peixe tá morto lá, entendeu? Então, assim, texto ruim, que desconecta, não. Então, assim, não por acaso, muitos exemplos de copywriting, que são muito bons, eles foram escritos realmente por pessoas que são muito talentosos com as palavras. Se você quer realmente ter um copy de qualidade, você tem que chamar a atenção daquilo, né, que você está falando para o foco mesmo, e de repente, sei lá, ter pessoas para revisar e falar, ó, vê se desconectou, se não desconectou. Então, texto ruim que desconecta é a pior coisa de o que você pode fazer numa copy ou num copy, tá? Então, texto ruim é o pior. O segundo deles é não ter credibilidade. Então, não adianta nada você ter um texto incrível, assim, que impacta, e a sua empresa não é aquilo que você está passando, né, no texto, no vídeo. E não adianta. Pode até passar uma credibilidade, mas a pessoa vai procurar quem você é e aí vê que não é aquilo. Né? Então, assim, não tente colocar credibilidade numa coisa que não tem. Tá? Você consegue fazer um bom copy. Se você ou sua empresa não tem autoridade, você consegue fazer um bom copy batendo em todas as outras coisas, em todos os outros gatilhos. Ok? Não coloque lá alguma coisa que sua empresa ou você não é. Ok? Lembra, integridade sempre. Então, assim, quando você coloca algo assim, você fala de uma credibilidade incrível, nossa, a gente já atendeu 5 mil clientes, a pessoa vai no seu portfólio tem 2 trabalhos. Não dá, né, galera? Não dá, não tem como. Ah, a gente já mudou a vida de 320 mil famílias no Brasil, e aí, veja aqui as fotos, aí tem você abraçado com 4 pessoas. Né? Não existe. Né? A nossa empresa está há 50 mil anos no mercado, a pessoa puxa o seu CNPJ, você fundou a empresa hoje. Então, estamos acabando aí, mas vai ficar gravada essa live pelo menos 24 horas aí no Stories, dá para você rever muita coisa bacana. A gente já está no último terço dela. Outra coisa que é muito ruim é você abusar de jargão. Né? Você usa muito jargões assim durante o texto, é ruim. E é claro que cada segmento vai possuir o seu próprio jargão, né? Isso é fato. A gente viu lá na aula de persona. Mas você tem que falar com o seu mercado, né, sem ficar recorrendo aos jargões, tá? Lembrando que o seu público ele nem sempre está tão assim familiarizado com vocabulário técnico
ou um jargão da sua área. A gente tem um produto lá que a gente mudou completamente a oferta, exatamente porque para a gente estava muito clara, mas para o cliente não estava. Então, fazendo pesquisas em cima de pesquisas, a gente viu qual a linguagem que o cliente falava e a gente mudou completamente. E agora está muito melhor, está muito melhor. Então, usa sempre jargão assim com moderação. Tá? Não precisa ficar repetindo, não tem necessidade de ficar repetindo no texto, durante o vídeo. Então, assim, sempre cuidado para explicar para sua audiência, né, o tema que você está abordando, e usar sempre uma linguagem simples e clara, que não significa que ela é simplória, tá? Que ela é vazia, que ela é rasa, não tem nada a ver. Tá? Uma linguagem simples, por exemplo, às vezes eu repito os tópicos que a gente passou, porque como não tem, por exemplo, um slide para você acompanhar, eu quero que você anote porque são tópicos importantes. Então, eu passo isso novamente para que você tenha. Então, eu tento simplificar. Né? E quando eu falo de alguma coisa, por exemplo, eu falo, a primeira parte do copyright é o hook, que é o gancho. Então, assim, algumas pessoas conhecem como hook, algumas conhecem como gancho. Então, assim, por mais que a gente fale, é hook, é gancho, né? O primeiro é o gancho. E assim por diante. A gente fala lead, a pessoa que se cadastra lá no teu site para ver alguma coisa que você ofereceu, tá? Isca digital, pode ser um e-book, né? Na verdade, é um negócio que você chama atenção, pode ser uma aula, enfim. Então, eu sempre tento explicar. Isso não quer dizer que o que eu estou passando é simplório, é raso, é vazio. Não tem nada a ver. É um conteúdo assim de extrema importância que você consegue falar a linguagem de quem está te assistindo, te lendo, te ouvindo. Então, lembrar de, apesar de tentar não usar jargão, quando você usar, você explicar para a audiência do que se trata. E aí, um dos assim que eu acho pior, né, é você falar só de características do seu serviço ou produto e você esquecer de tratar dos benefícios. Como eu disse, quando você pensa no final, onde o seu cliente vai chegar quando ele contratar o teu serviço? O teu serviço, ele vai fazer o que na vida do cliente? O teu produto vai fazer o que na vida do cliente? Porque é o que eu disse, por exemplo, às vezes você vira e fala assim, eu vou só instalar um sistema de segurança, não muda nada na vida da pessoa. De repente a pessoa se sente mais segura. De repente a pessoa não aproveitava férias de fim de ano com a família porque ela estava preocupada muito com a segurança da sua casa, do seu comércio, e agora tem um sistema remoto que ela consegue ver de onde ela estiver, entendeu? Então, assim, você pensa que não, é só câmeras que eu instalo e, sei lá, um sistema de monitoramento, mas não, você muda a vida, você muda o comportamento de uma família, né? Eles passaram a viajar, a curtir as férias, por exemplo, em família, porque você instalou uma câmera lá que é o seu serviço que você oferece. Assim como cursos de emagrecimento, que emagrece as pessoas e as pessoas mudam de vida, cursos de controle de diabetes, sabe? Personal trainer que vai lá e auxilia de perto. Então, assim, você consegue mudar a vida das pessoas, é isso que você tem que pensar. O que o seu serviço ou produto vai fazer lá na frente, na vida do teu avatar, da tua persona, do teu cliente? Quando ele comprar e ele usufruir daquilo, o que vai mudar? Né? A gente tem base disso aí, por exemplo, coisa muito simples, livro. Às vezes você lê um livro que você estava precisando para o seu negócio ou para a sua vida, e aí vira a chave. Você fala, nossa, comprei um livro e, virou a chave no negócio que eu li lá. Então é isso que a gente tem que sempre pensar, beleza? Então, nas próximas aulas eu vou falar bastante coisa. Eu deixei uma aula muito legal para amanhã. É a aula de remarketing, onde eu vou ensinar você a sair correndo atrás dos seus clientes, né? A ficar perseguindo aquele negócio. Você abre a geladeira, você parece que vai encontrar a pessoa lá. Que é muito importante, que é uma das coisas que mais gera venda quando a gente abre alguma oportunidade. A gente tem algum curso para vender e a gente fica correndo atrás do cliente, mostrando ali a oportunidade para ele, né? Que é o que eu disse na live retrasada, se eu não me engano. Você já pesquisou lá, por exemplo, viagens para Cancún, aí você olha lá e fala, agora não vai dar, você fecha. Aí você vai para o Facebook e vai lá, quer viajar para Cancún? Você vai lá pesquisa sobre, eu quero fazer um bolo agora. O bolo, sei lá, de laranja, você coloca lá embaixo. Olha, viagens para Cancún em promoção. Você fala, não é possível, cara, é um aviso do além, eu preciso ir para Cancún, né? Então, assim, é isso é remarketing. E na aula de amanhã eu vou ensinar sobre remarketing, vai ser muito bacana, tá bom? Então, quero agradecer as pessoas aí que ficaram comigo no YouTube, que ficaram comigo no Face, acho que no Face foi, que ficaram comigo no Instagram, muito, muito obrigado. Espero realmente que eu tenha cumprido o meu papel de ter passado para vocês
o conhecimento e que isso seja útil para vocês. Absorvam, peguem esse conhecimento. Isso que eu estou passando para vocês nas lives, eu demorei mais de 4 anos para conseguir masterizar, para conseguir utilizar isso da melhor forma, para conseguir entender como funciona tudo isso. Eu sempre falo que na prática a teoria é diferente. Eu já comprei diversos cursos, já comprei mentoria, já fui mentorado por muita gente. Hoje eu faço parte de uma mentoria muito grande também. No campo de batalha as coisas são diferentes, tá? E falei até hoje, quando eu escrevi o post, eu escrevi hoje de manhã o post lá de bônus, que pode ser a carta na manga que você tem. Vai lá dar uma olhada também, lá no meu Instagram, no meu Facebook também tá. Quando eu escrevi isso, eu falei, nossa, meu, como é bom a gente escrever do que a gente usa no dia a dia, do que a gente faz e a gente sabe que funciona. Por exemplo, se tivesse outra pessoa escrevendo para mim minhas postagens, de repente saberia a teoria. E a teoria não é o que acontece na prática. Tá? No mercado digital, não é. É muito teste, é muito depende. Ah, se eu fizer tal coisa, depende. Né? O teu público é diferente do meu. O meu público muda, né? É o que eu falo, os públicos mudam. Se você tem uma pesquisa feita no ano passado, na metade do ano passado, pode esquecer. Seu público não é mais aquele. As pessoas mudam, tá? Por causa da quarentena, por exemplo, a gente mudou completamente a forma de consumo, a forma de sociabilizar, enfim, socializar. Mudou tudo. Então, assim, o público sempre muda. Pesquisem seu público, façam pesquisas com eles. Se você tem algum e-mail ou telefone que você faz uma captura desses dados, faz uma pesquisa com ele, pergunta o que ele pretende com sua marca, seja a sua empresa, seja você, né? O que ele mais deseja naquele meio, por exemplo, se o seu mercado é fitness, pergunta, o que você mais deseja com exercícios físicos, o que você mais, assim, almeja quando a gente fala de marmita fit, sabe? E você conhecer as dores e os sonhos, os desejos, as aspirações do seu público. Então, eu sempre falo que eu desejo ter cumprido o meu papel, porque eu separo tópicos aqui, né? Eu coloquei aqui no canto alguns tópicos para falar para vocês que eu acho assim que são essenciais. Eu não podia fazer uma live, dar uma aula aqui, falar sobre copy, não retomar, por exemplo, os gatilhos mentais. Poxa, eu fiz uma live de 1 hora e pouco de gatilhos mentais, mas não importa. Eu precisava trazer para essa live também. Então, assim, absorvam o conhecimento, sabe? É muito teste, é muito dinheiro gasto, cara, para fazer esses testes. É muito tempo de estudo, é muito tempo de aplicação, de prática para saber isso. Então, por isso que eu falo que eu espero ter cumprido sempre o meu papel e passado um pouco do conhecimento para vocês. Beleza? Amanhã eu vou dar uma aula, falar sobre remarketing, que vai ser muito interessante, ainda mais se você faz vendas no mercado online. Se você faz vendas no mercado online, a aula de marketing vai ser fenomenal, vai ser fantástico. Mas é isso aí, galera. Uma ótima noite, obrigado mais uma vez. E a gente se vê amanhã ou depois da manhã, na semana que vem. Ainda vai ter muitas lives para vocês passando o conteúdo, o conhecimento que eu tenho. Beleza? Ótima noite aí, grande abraço.